Olá, estimados irmãos e irmãs, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. O repouso de Deus. Hebreus 4, verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele repousou de toda a sua maravilhosa obra de criação. O sábado foi feito para a humanidade, e Deus deseja que nesse dia ela abandone a lida, como ele próprio descansou após os 6 dias de trabalho da criação. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 247. O sábado não é apenas uma observância do Antigo Testamento. Ele é um memorial contínuo da criação e da redenção em Cristo Jesus. Simboliza o descanso que encontramos em Jesus Cristo. Hebreus 4, verso 10 nos aponta isso. Um descanso eterno em Cristo Jesus a todos aqueles que alcançarem a salvação no nosso Senhor. A guarda do sábado também é um sinal de lealdade e de fidelidade ao Criador, porque ele é distinguido de todos os outros dias da semana. É um símbolo do nosso compromisso com Deus. O primeiro tópico, o verdadeiro descanso divino. Letra A. A que descanso Paulo se refere em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Aqui nós temos o descanso a que Paulo se refere. Ele se refere a um descanso relacionado à obediência a Deus, a temer ao Senhor. É o descanso daquele que recebe o perdão divino em sua vida. Aquele que confessa seus pecados e se entrega a Cristo recebe o verdadeiro perdão. Isso é receber o descanso de Deus, o descanso divino em nossas vidas. Receber o verdadeiro perdão, jogar todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo por terra. E alcançar então o perdão em Cristo Jesus, isso é receber o descanso divino em nossas vidas. E como consequência dessa graça alcançada, nós vivemos então em obediência à palavra do Criador. O descanso é algo quando abandonamos toda a justiça própria e toda perspectiva egoísta. A entrega total e a aceitação dos caminhos divinos formam o segredo para se alcançar o descanso perfeito em seu amor. Cumpra exatamente o que ele ordenou e tenha certeza de que Deus fará tudo o que disse que faria. Você já renunciou todas as suas soluções improvisadas, toda a sua incredulidade, toda a sua justiça própria? Vá do modo que está, fraco, indefeso e prestes a morrer. Qual é o descanso prometido? É a certeza de que Deus é verdadeiro, de que nunca decepciona aquele que o busca. Seu perdão é pleno e gratuito, e sua aceitação significa descanso para a alma, ou seja, descanso em seu amor. A letra B. Por que o Evangelho não produz o resultado esperado em algumas pessoas? Hebreus 4, verso 2, verso 7. Romanos 9, 30 a 32. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então vemos aqui, irmãos, que o Evangelho não produz o resultado na vida de algumas pessoas devido a uma vida de desobediência aos mandamentos do Senhor. Verdadeiramente ainda não aceitaram a graça de Deus, porque o resultado de ter a graça de Deus nos leva a ter uma vida de obediência à sua palavra. Romanos 9, 30 a 32 diz assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Precisamos compreender algo fundamental, que nós não somos salvos pela lei. Ninguém será salvo pela lei.
mas salvo pela graça de Deus. E muitos no passado erraram buscando salvar-se, mostrando suas obras por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, e se esqueceram de Deus, se esqueceram de Cristo, mostraram que não haviam recebido a graça de Cristo verdadeiramente na sua vida. Pois o resultado de quem recebe a graça de Deus na sua vida, que recebe a graça divina, é viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. É viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Obedeço à lei, que é santa, justa e boa, como resultado de viver a graça divina na minha vida. A menos que misturemos a fé com o ouvir da palavra, a menos que recebamos como uma mensagem do céu as verdades que temos ouvido para serem cuidadosamente estudadas, assimiladas pela alma, incorporadas à vida espiritual, perderemos a impressão do Espírito de Deus. Ainda não entendemos pela experiência o que significa encontrar descanso por receber as garantias divinas da palavra. O segundo tópico, entrando no descanso de Deus. Letra A. Quando é que desfrutamos de fato do descanso divino? Hebreus 4, verso 3. Descreva a relação entre o sábado e esse descanso divino. Hebreus 4, verso 4. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Desfrutamos o descanso divino de fato quando aceitamos a Cristo e seus méritos, quando cremos na palavra de Deus, quando pela fé aceitamos Cristo e seu sacrifício em nosso favor. E a relação do descanso divino com o sábado é que o descanso sabático, o repouso do sábado, demonstra a nossa fé. O sábado é um símbolo do descanso, onde todos os remidos gozarão pela eternidade em Cristo Jesus. Pois o sábado ele é um memorial contínuo da criação e também da redenção, simboliza o descanso que encontramos em Cristo Jesus e que todos os salvos viverão com Cristo por toda a eternidade no descanso do Senhor. Estarão por toda a eternidade com o seu Criador. Por ter descansado no sábado, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, separando-o para um uso santo. Ele o deu a Adão como um dia de descanso. Era um memorial da obra da criação e, portanto, um sinal do poder de Deus e de seu amor. Nenhuma outra instituição confiada aos judeus tendia a diferenciá-los tão plenamente das nações ao redor quanto o sábado. Deus planejou que a observância do sétimo dia os designasse como seus adoradores. Devia ser um sinal que estavam separados da idolatria e unidos ao único Deus verdadeiro. No entanto, as próprias pessoas devem ser santas para que possam santificar o sábado e pela fé devem participar da justiça de Cristo. Quando Deus deu este mandamento a Israel, lembra-te do dia do sábado para o santificar, também lhes disse, e sereis para mim homens santos. Êxodo 20, verso 8, Êxodo 22 e 31. Somente assim o sétimo dia poderia distinguir Israel como adoradores de Deus. À medida que os judeus se afastaram do Senhor e fracassaram em se apropriar da justiça de Cristo pela fé, o sábado perdeu sentido para eles. Satanás estava procurando exaltar a si mesmo e afastar os homens de Cristo, e trabalhou para perverter o sábado porque é o sinal do poder de Jesus. Os líderes judaicos cumpriram a vontade de Satanás ao acumular o dia de descanso divino com pesadas exigências. Nos dias de Cristo, o sétimo dia estava tão pervertido que sua observância refletia o caráter de homens egoístas, homens arbitrários, e não o caráter do amoroso Pai Celestial. Os rabinos praticamente representavam a Deus como se ele desse leis impossíveis de serem obedecidas. Eles levaram o povo a considerar Deus como um tirano e pensar que a observância do sábado, conforme ele exigia, tornava as pessoas duras e cruéis. A obra de Cristo consistia em remover esses equívocos, embora os rabinos o seguissem com hostilidade implacável. Ele nem mesmo pareceu se conformar com as exigências deles.
mas continuou guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. As exigências divinas são ainda maiores para o sábado do que para os outros dias. Nesse momento, seu povo deixa seu serviço habitual e passa o tempo em meditação e adoração. Os crentes lhe pedem mais favores no sábado do que noutros dias. Eles exigem sua atenção especial. Anseiam receber suas mais preciosas bênçãos. Deus não espera o fim do sábado para atender a esses pedidos. O terceiro tópico, trabalho e descanso. Letra A. Que tipo de trabalho devemos desenvolver antes de alcançar o descanso prometido? Hebreus 4, 9 e 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui temos, então, o descanso da graça em Cristo Jesus, o descanso de crer em Deus, o descanso em Cristo. E precisamos viver uma vida de obediência aos preceitos de Deus, como resultado da graça que recebemos em Cristo Jesus. Esse é o trabalho que precisamos desenvolver. O descanso aqui mencionado é o descanso da graça, que podemos obter ao seguirmos esta prescrição. Trabalhar diligentemente. Aqueles que aprendem a mansidão e a humildade de Jesus encontram descanso na experiência de praticar suas lições. Não é na indolência, na facilidade e no prazer egoísta que se obtém o descanso. Aqueles que não estão dispostos a entregar ao Senhor um serviço fiel, sincero e amoroso, não obterão descanso espiritual nesta vida nem na vida por vir. É só no trabalho sério que podemos encontrar a paz e a alegria no Espírito Santo, ou seja, felicidade na terra e glória no futuro. Portanto, vamos trabalhar. Diga com frequência palavras que sejam uma força e uma inspiração para aqueles que as ouvem. Somos todos muito indiferentes uns em relação aos outros. Esquecemos que nossos companheiros de trabalho muitas vezes precisam de palavras de esperança e ânimo. Quando alguém estiver em apuros, chame-o à parte e fale palavras de conforto. Essa é a verdadeira amizade. A letra B. O que acontece com nossas próprias obras quando encontramos descanso no Senhor? Hebreus 4, verso 10, Êxodo 20, verso 10. Isaías 58, verso 13, Romanos 14, 23. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Quando nós recebemos a graça de Cristo em nossas vidas pela fé, encontramos o descanso do Senhor, e nossas obras irão refletir a graça divina em nossas vidas. Seremos fiéis aos mandamentos do Senhor, todos eles, inclusive a guarda do sábado, como resultado da operação da graça em nossa vida. É impossível aceitar a Cristo e sua graça e não viver em obediência à lei do Criador. As boas obras serão visíveis na vida dos fiéis como resultado da operação da graça divina em cada coração. Deus criou o homem à sua própria imagem e depois deu-lhe um exemplo de observância do sétimo dia, que ele santificou e o tornou santo. Era seu plano que naquele dia o homem o adorasse sem se envolver em atividades seculares. Ninguém que desrespeita o quarto mandamento, depois de ter recebido o esclarecimento sobre as reivindicações do sábado, será considerado inocente aos olhos de Deus. Quando aceitamos a graça divina na nossa vida, o relacionamento com Cristo produzirá
uma vida de obediência, será natural obedecermos à palavra do Senhor, porque o aceitamos, porque o amamos e porque entendemos a verdade e recebemos então a sua justiça na nossa vida. Nossas obras serão reflexo da graça de Cristo em nossas vidas. Nossas obras serão reflexo do nosso relacionamento, resultado do nosso relacionamento com a graça divina que opera em nosso viver. A letra C. Que tipo de obras se harmonizam com o descanso sabático? Isaías 58, 6-8. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despeces de todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então nós vemos aqui as boas obras da graça divina para a vida do ser humano. Cuidar do próximo e suas necessidades. As pessoas que estão em sofrimento. Praticar atos de misericórdia. Assim representaremos o caráter de Cristo em nossas vidas e são obras que se harmonizam com o dia de descanso sabático. Importante lembrar que o sábado é para tirarmos um tempo de melhor relacionamento para com Deus, tempo para a família, praticar atos de misericórdia, contemplarmos a criação, a natureza. Jesus declarou aos rabinos que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Não será considerado inocente aquele que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de descanso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com a intenção desse dia. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou qualquer outro dia. O quarto tópico, o poder da palavra de Deus. Letra A. Qual é o alcance do poder da palavra de Deus? Salmos 33, verso 6 e verso 9. Hebreus 4, verso 12. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Precisamos ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações e transformar nossas vidas, nosso caráter, a ponto de refletirmos a Cristo em tudo quanto fizermos. Não podemos ser transformados por nós mesmos. É a graça de Deus atuando na nossa vida, é a atuação do Espírito Santo por meio da sua palavra que tem o poder transformador. A letra B. Até que ponto Deus nos conhece? Hebreus 4, verso 13. Eclesiastes 12, verso 14. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos, Deus conhece tudo. Deus conhece a respeito de nós toda a nossa vida, toda a nossa individualidade, todas as nossas dificuldades, angústias, decepções, aflições, nossos sonhos e também as nossas obras. Deus conhece todas as coisas do ser humano, individualmente, e, portanto, cada um de nós prestaremos contas da nossa vida diante de Deus. Todas as obras que praticamos,
Deus trará a juízo. Precisamos então refletir como está a minha vida diante de Deus, porque a vida de cada ser humano passará em juízo perante o tribunal divino. Hoje é do eterno interesse de cada um investigar o próprio coração e aperfeiçoar toda faculdade vinda de Deus. Que todos se lembrem de que não há um só motivo no coração de homem algum que o Senhor não consiga ver claramente. Ele pesa os motivos de cada pessoa com tanto cuidado como se o destino dela dependesse desse resultado. Precisamos de uma conexão com o poder divino para que possamos ter mais luz esclarecedora e melhor entendimento de como raciocinar da causa para o efeito. Precisamos cultivar a capacidade de compreensão, tornando-nos assim participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que cada um considere cuidadosamente esta solene verdade. O Deus do céu é verdadeiro e não há uma só intenção, por mais complicada que seja, um só motivo, por mais cuidadosamente oculto, que ele não entenda com clareza. Ele lê as maquinações secretas de cada coração. As pessoas podem planejar ações tortuosas para o futuro pensando que Deus não entende. Mas naquele grande dia em que os livros se abrirem e todo ser humano for julgado pelas informações neles escritas, estes atos aparecerão em sua verdadeira natureza. Deus não dorme. Ele conhece todos os pecados inacessíveis aos olhos mortais. Os culpados sabem exatamente que pecados devem confessar para que a própria alma possa estar limpa diante de Deus. Jesus agora lhes dá a oportunidade de confessarem, de se arrependerem em profunda humildade e purificarem a própria vida para obter e viver a verdade. Agora é o momento de corrigirmos os erros e confessar os pecados. Caso contrário, eles surgirão perante o pecador no dia da ira de Deus. O quinto tópico: misericórdia e graça em tempo de necessidade. Letra A. Somente quem pode ser nosso advogado perante o Pai e por quê? Hebreus 2, 17 e 18, Hebreus 4, 14, Hebreus 7, 25, 1 João 2, verso 1 e 2. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Somente Cristo pode nos defender diante do Pai. Somente Cristo pode defender a nossa causa diante de Deus. Ele que em tudo foi tentado nesta terra, mas não pecou. Ele nos conhece por inteiro e hoje ele intercede a Deus por cada um de nós. Nós vamos aproveitar então esta tão grande oportunidade de salvação. Cristo, ele é o sacrifício vivo por nossos pecados. Ele é o sacrifício vivo pelo pecado de toda a humanidade. Como sacerdote, Cristo agora está sentado com o Pai em seu trono. Sobre o trono, ao lado do Eterno, que existe por si mesmo, está aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você não enfrenta nenhuma dificuldade que Jesus também não tenha enfrentado, nem qualquer tristeza que seu coração não tenha experimentado. Os sentimentos dele podiam ser magoados pela negligência e indiferença dos que se diziam amigos tão facilmente quanto os seus. Seu caminho é espinhoso,
o de Cristo foi 10 vezes mais difícil. Você está angustiado? Ele também esteve. A letra B. O que encontramos no santuário celestial para nos ajudar em nossos momentos de necessidade? Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Encontramos no santuário celestial graça e misericórdia da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A Ele devemos nos apegar, a Ele devemos nos dirigir, confessar nossos pecados e buscarmos em Cristo o verdadeiro arrependimento. Em Cristo seremos justificados, em Cristo seremos santificados e em Cristo alcançaremos a glorificação eterna. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra de direito que julga toda a humanidade. A arca que contém as tábuas da lei é coberta por uma tampa chamada propiciatório, diante da qual Cristo intercede com o próprio sangue pelo pecador, representando assim a união da justiça e da misericórdia no plano da redenção humana. Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para resgatar a herança de Deus e dar ao homem outra oportunidade. Por sua vida imaculada, sua obediência, sua morte na cruz do Calvário, Cristo intercedeu pela raça perdida. E agora o capitão de nossa salvação intercede por nós, não como um simples suplicante, mas como um conquistador exigindo sua vitória. Sua oferta é completa como nosso intercessor. Ele executa a obra que assumiu voluntariamente, mantendo diante de Deus o incensário contendo seus próprios méritos imaculados e as orações e confissões e ações de graça de seu povo. Perfumados pela fragrância da sua justiça, elas sobem a Deus como um doce aroma. A oferta é totalmente aceita e o perdão cobre todo o pecado. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus atue diretamente na nossa vida. Que possamos aceitar os méritos de Cristo, os seus apelos hoje em favor de cada um de nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.